Surpreendente, Anitta declara a vinda do anticristo. Graça e paz, amados irmãos. Hoje começaremos com uma passagem poderosa da Palavra de Deus em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse versículo nos alerta sobre os tempos em que vivemos, tempos de engano e de grandes desafios para a fé. Antes de iniciarmos, quero pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se tem sido abençoado por essas mensagens e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler o seu comentário e saber o que Deus tem feito em sua vida. Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens edificantes e de qualidade para todos vocês. Hoje falaremos sobre uma declaração surpreendente da cantora Anitta, que chamou a atenção ao falar sobre a chegada do anticristo. Vamos refletir sobre como a palavra nos orienta a discernir os sinais destes tempos e fortalecer nossa fé, mantendo o coração em Cristo. Hoje quero convidá-los a refletir sobre uma declaração surpreendente que ecoou pelo mundo da mídia. A cantora Anitta afirmou que o anticristo está prestes a chegar. Diante de tantas polêmicas e declarações na cultura pop, precisamos estar alerta e buscar discernimento espiritual para compreender o que é verdade e o que é engano, especialmente nesses tempos de confusão. A palavra de Deus já nos alertava sobre o surgimento de mensagens confusas e sinais enganosos. Em Mateus 24:24, vemos que falsos profetas tentariam enganar até os escolhidos. Como igreja, precisamos reforçar nosso conhecimento nas Escrituras e entender que nem tudo o que ouvimos corresponde à verdade do Evangelho. É essencial discernir entre aquilo que nos aproxima de Cristo e aquilo que tenta nos afastar dele. Ao ouvirmos declarações polêmicas como essas, é natural que o mundo se pergunte sobre o que de fato está por vir. O importante é que saibamos que a nossa missão, enquanto cristãos, é manter o coração firme em Jesus. Precisamos buscar sabedoria no Espírito Santo e não nos deixar levar por ondas de medo ou sensacionalismo, lembrando que, em Cristo, somos guardados e fortalecidos para enfrentar qualquer dificuldade. Nesse cenário, nossa missão é manter o foco em Jesus e na verdade que liberta. Notícias como essa podem nos desviar, causando medo ou distração. Contudo, nossa fé deve permanecer sólida e inabalável, firmada na rocha que é Cristo. Ao invés de nos preocuparmos com previsões e especulações, vamos nos dedicar a viver o Evangelho de maneira fiel e a pregar a mensagem de salvação em todos os momentos. Recentemente, o ator americano Tyrese Gibson, conhecido por seu papel na franquia Velozes e Furiosos, fez declarações impactantes sobre o que tem observado no mundo do entretenimento. Em uma entrevista ao podcast Big Boy TV, Tyrese, que já afirmou publicamente ser cristão, expressou preocupação sobre como a imagem do diabo está se tornando algo normal e até romantizado nas mídias, especialmente no cinema e na música. Ele compartilhou seu espanto com a forma aberta e crescente de exaltação a Satanás na indústria. Durante a entrevista, Tyrese confessou estar assustado com a liberdade com que o culto ao diabo é promovido hoje. Ele destacou que antigamente os adeptos desse tipo de adoração mantinham-se em segredo e atuavam discretamente. Contudo, agora parece que há uma espécie de competição pela visibilidade do mal. Em premiações, shows e clipes musicais,
símbolos e referências satânicas têm tomado o palco principal, ocupando um lugar de destaque que ele considera perturbador. No entanto, o desabafo do ator de Velozes e Furiosos não é mero exagero. Ele acredita que isso é uma realidade clara e visível. Esse fenômeno tem sido evidente não apenas na TV e nas plataformas de streaming, mas também nas músicas que dominam as paradas de sucesso. Um exemplo foi a polêmica recente envolvendo a cantora Anitta, que fez publicações impactantes em suas redes sociais. Em uma delas, apareceu grávida de forma simbólica com uma máscara e declarou que aquilo deveria ter sido um segredo. Contudo, na sequência, Anitta publicou uma imagem ainda mais inquietante. Uma ultrassonografia mostrando uma criatura assustadora, com aparência quase demoníaca, incluindo até uma cauda. Ao compartilhar a imagem, a cantora ainda questionou se o bebê não era adorável. A publicação causou polêmica, com celebridades como Abel Tesfaye, conhecido como The Weeknd, parabenizando-a. Para muitos ficou claro que a imagem aludia ao anticristo, especialmente considerando o marketing associado ao lançamento musical. No entanto, toda essa encenação foi uma estratégia de marketing para uma nova colaboração musical entre Anitta e The Weeknd. Ambos já dividiram o palco em São Paulo, em um show com elementos apocalípticos e símbolos que levantaram questionamentos. Tyrese Gibson reforça que isso é um exemplo de como a imagem do diabo está sendo banalizada no mundo do showbiz. Essa falsa gravidez seria uma forma de atrair atenção para uma nova música, cujo conteúdo, ao que parece, reforça essa estética que normaliza o mal. Concluindo, é notável como figuras como a pastora Sarah Shiva têm alertado sobre o impacto das mensagens que consumimos, seja no cinema ou na música. Ela adverte que é essencial tomarmos cuidado com o conteúdo que permitimos influenciar nossas mentes e corações. Afinal, toda obra artística carrega intenções e pode direcionar o público, seja para o bem ou para o mal. Sem mais delongas, convidamos você a refletir sobre esses alertas e a conferir o conselho da pastora sobre esse assunto. Então, tudo que tiver invocação, adoração e culto não se flexibiliza. Não tem morno. Não há ou é frio ou é quente. Tudo que envolver invocação, adoração e culto, ou é frio ou é quente. Se for morno, vai ser vomitado. E aí o que acontece? A pessoa quer pegar tudo e botar como farinha do mesmo saco. Não! Eu te mostro isso em Mateus capítulo 4. O Senhor Jesus mostra isso lá. Ele é tentado por Satanás com comida, com autoestima, com paternidade, questão de necessidade física. O diabo vai tentando e Jesus na maior paciência, e vai respondendo. O diabo tentando, ele vai apresentando várias bandejas. Quando Satanás vem e oferece a adoração contrária. Quando Satanás fala o seguinte: tudo isso eu te darei, eu só quero uma coisa em troca. Adorado você se prostre e me adore. É a única vez na tentação que Jesus, você vai ver no texto um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação representa o grito de Jesus. Ele grita: retira-te, Satanás. Ou seja, adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele darás culto. Por quê? Deus é flexível com tudo. Deus é flexível, Ele entende as lutas que nós enfrentamos. Mas Deus nunca, jamais será flexível com adoração, invocação e culto. As pessoas acham que ela pode mudar a letra da música. Não é a letra que entra na frequência do espírito. A letra entra na frequência da alma. Exato. A alma é a mente. Então, quando você ouve a letra, você entende com a mente a frequência que entra no espírito. É da melodia, que a mente não consegue ler, nem decifrar. É o fundamento. Esse é o problema. Beethoven e Mozart eram dois demoniados. Beethoven compunha surdo.
O nível de espiritual que era a música do cara. Forte, cara. Isso é tremendo, Kézia. O pessoal brinca pra caramba, mas não é espiritual. Não, o cara compõe surdo. Se tu ouve Beethoven ou Mozart, tu fica numa depressão. Não tem uma letra. Porque não é na alma que entra, é no espírito humano que vai ministrar. Esse é o problema. As pessoas, pastor, as pessoas não querem estudar e aprender sobre isso. Elas querem ficar no engano, porque elas querem continuar ouvindo. Então, por isso que a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, quem está disposto, ouça. Por isso Jesus contou a parábola do semeador. A semente vai cair para todo tipo de terra. Terra é ouvido. A semente vai cair para todo tipo de terra. Uau. Mas só uma ou outra vai germinar e receber. Nós estamos fazendo nossa parte? Estamos. Para, por meio de toda essa pregação, salvar, ajudar, libertar alguns. E as pessoas acham: não me afeta. Não? Não me afeta. Afeta tanto que você não discerne. Ó, repete, por favor. Afeta tanto que a pessoa não discerne. A pessoa fala assim: não, olha, se você se sente afetado pela música do mundo, é um problema seu. Eu já não me afeto. Eu falo: você já está caído. Você já está arrebentado. É um mundo que entrou e se apoderou do ser humano, se apoderou do cristão, de tal forma que o cristão quer viver na facilidade que o mundo oferece. Entendeu? E aí, como é que a gente vê essa questão, né, do hedonismo, do antropocentrismo, do homem no centro, do humanismo, no sentido teológico da palavra humanismo? Porque uma pessoa que não é crente pode não entender que a gente que é crente, mas na teologia, a palavra humanismo representa o hedonismo, o ser humano no centro. Prazer próprio. Né? Em si mesmo. Para nós, cristãos, isso é uma das coisas mais satânicas que existem. Inclusive, se você for estudar um pouquinho sobre ocultismo, para poder você aprender um pouco mais e ajudar pessoas que estão afundadas nesse tipo de situação. Uma das coisas mais horrorosas que eu descobri quando eu estudei isso alguns anos atrás, né? Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, foi que os satanistas têm a Bíblia satânica deles. E que o primeiro mandamento, eles têm os 10 mandamentos, né, do satanismo. E o primeiro mandamento deles é: faça sempre o que você tem vontade. A vontade é o Deus principal deles. Satisfazer a sua própria vontade, seus próprios desejos. Ou seja, completamente contrário ao que a mensagem de Cristo, que é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, cruz, renúncia, é a mensagem principal de Cristo. Evangelho sem cruz não é evangelho. Não é evangelho. Certo? Então, o que acontece? Quando você começa a mostrar para as pessoas que para você viver nesse mundo, você não pode deixar o mundo viver dentro de você, você vai andar aqui no mundo, mas você não pode deixar o mundo andar dentro de você. Queridos irmãos e irmãs, vamos permanecer atentos e vigilantes ao que consumimos em nosso dia a dia. O apóstolo Paulo já nos advertia sobre esse cuidado, enfatizando que nem tudo o que nos é permitido convém para a nossa vida espiritual. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele escreveu: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Assim, a liberdade deve ser vivida com sabedoria e discernimento. Esse versículo nos lembra que, apesar de termos a liberdade de escolher o que vemos, ouvimos e participamos, devemos considerar as consequências de cada escolha. Paulo destaca que é importante não nos deixarmos levar por coisas que podem se tornar domínio sobre nós. Isso nos faz refletir sobre o conteúdo que consumimos, especialmente hoje, quando muitos valores contrários ao Evangelho são transmitidos como algo normal e até desejável em diversas plataformas. A cultura atual muitas vezes tenta moldar nossos valores, mas como cristãos, precisamos avaliar o que nos edifica e o que não nos convém. O discernimento espiritual nos permite entender o que realmente importa para a nossa vida em Cristo e nos fortalece contra influências prejudiciais.
Estar atentos ao que consumimos é também um ato de zelo pela nossa fé, evitando que qualquer coisa contrária à palavra de Deus encontre espaço em nossos corações. Portanto, que possamos buscar sempre o direcionamento de Deus em todas as nossas escolhas, incluindo o que decidimos ver, ouvir e participar. Sejamos prudentes, lembrando que o que consumimos afeta diretamente nosso coração e mente. Nossa liberdade é um presente, mas o uso dela exige responsabilidade. Assim, prossigamos firmes, mantendo nossa fé e nossa atenção voltadas para o que é verdadeiramente bom, agradável e perfeito aos olhos do Senhor. Eu sou o profeta pastor Marcone Silva e quero convidá-lo a conferir os comentários fixados, onde compartilhei o link para nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para que você possa participar das nossas campanhas de fé e compartilhar seus testemunhos com outros irmãos e irmãs. É uma oportunidade para que você e sua família se fortaleçam espiritualmente, unidos na busca pela presença de Deus. A palavra nos ensina em Mateus 18:20, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Estar em um grupo de oração é uma forma poderosa de fortalecer a fé e cercar-se de pessoas que também acreditam no poder de Deus. Cada testemunho nos inspira e nos encoraja, enquanto cada oração em unidade traz grande impacto no mundo espiritual. Então permaneça firme na sua caminhada de fé, continue buscando a presença de Deus e fortalecendo-se por meio da oração. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você e sua família, abençoando e protegendo abundantemente.